TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Olá, meus amigos, muito boa noite. Aqui é o Sérgio Tizen. Estou aqui muito feliz, saudando os amigos todos do Grupo Espírita Batuíra, em Portugal, para nós começarmos um estudo sobre um outro tema, um tema que importa a todos nós, obviamente, como espíritas, mas importa para a humanidade inteira, né? Porque todos os filhos de Deus, de certo modo, especialmente quanto à nossa realidade, vivemos muitas vidas, somos imortais. Então, o tema reencarnação, ele abre perspectivas muito úteis para todos nós, ainda mais diante das dificuldades que nós encontramos ao longo da história e até nos dias atuais, tendo em vista os muitos problemas na vida cotidiana dos seres humanos aqui na Terra. Então, reencarnação e suas consequências para a felicidade é o nosso tema de hoje. Então, nós vamos lembrando alguns aspectos que sejam bem úteis para nós. E eu, de propósito, coloquei no slide título, né, as palavras de Jesus a Nicodemos, porque como a Terra é um mundo de provas e expiações, e isto não é, vamos dizer, algo pouco importante. Isso nos ajuda a compreender por que tantas doenças, por que tanto sofrimento, por que tantas lutas na vida humana de todas as pessoas, desde a infância até a terceira idade. Então, lembrando do Cristo há 2000 anos, como que deambulando, caminhando, buscando esclarecer as multidões, naquele encontro com aquele que conhecia muita coisa por causa do judaísmo, da filosofia, e aí então Nicodemos pergunta, já que Jesus falava tanto, como que se pode alcançar o reino de Deus, que era como que uma promessa de felicidade, não é? Algo, portanto, buscado, desejado por todas as pessoas, de uma maneira mais ou menos consciente. Então, é ali que Jesus, como está no Evangelho de João, que é o Evangelho não concordante, o Evangelho não sinótico, como são os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, em João nós vamos encontrar: em verdade vos digo, que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Então, ficou para toda a cristandade, não é? A ideia dos renascimentos sucessivos, a ideia da reencarnação. Então, seguindo adiante, vale a pena. O que é reencarnação? É uma ideia ou é uma lei, por um lado, um postulado espírita, ou uma teoria filosófica que diz que a alma humana vive muitas vidas. Também nós precisamos considerar que a reencarnação é uma ideia central de diversos sistemas filosóficos e religiosos, segundo a qual uma porção do ser humano, uma parte, é capaz, portanto, de subsistir à morte do corpo. Então, a ideia de reencarnação, claro, ela traz naturalmente a questão da imortalidade da alma, porque uma coisa depende da outra, não é verdade? Então, nós gostaríamos de lembrar que reencarnação é algo precioso para qualquer estudo. Um dia nós vamos, independentemente da evangelização da infância e da juventude, nós vamos estudar essas questões tão significativas no âmbito das escolas convencionais,
das escolas primárias, para que nós todos saibamos disso tudo muito bem o quanto antes, por todo um conjunto de benefícios e esclarecimentos que esta temática nos traz. Mas, do ponto de vista de entendimento, nós lembramos que, chamada consciência, espírito ou alma, essa porção seria capaz de ligar-se sucessivamente a diversos corpos para a consecução de um fim específico, como o autoaperfeiçoamento ou a anulação dos débitos de vidas pretéritas, que alguns também utilizam a terminologia mais para o Oriente, que é a ideia do karma. Ou seja, na nossa condição de espíritos humanos, vivendo no planeta Terra há milênios incontáveis, porque nós não sabemos o que mais existe no universo afora. Mas para as nossas realidades, nós sabemos o quanto é importante que nós vivamos muitas vezes para, em etapas diferentes, irmos nos aperfeiçoando, buscando a reforma íntima, educando os nossos sentimentos e buscando as virtudes do espírito, que é exatamente o grande conjunto que nos é escasso até hoje, porque nós nos filiamos muito mais a inúmeros vícios morais que pertencem a uma época longa de um materialismo que perdurou até hoje para nós ainda e para como que a nossa civilização atual. Então, refletindo por um caminho, né, existem evidências científicas de consciência extracerebral, imortalidade e reencarnação, porque estas questões estão juntas, né? Então, seja por uma visão médica, uma visão filosófica, uma visão religiosa, tudo isso importa. Então, as experiências de quase morte, elas são hoje muito bem estudadas. Esse é um tema para nós um dia. A ideia de vermos algo que está em toda a literatura médica, que hoje é uma medicina que está caminhando a passos largos para a sua espiritualização, para além da sua humanização. Os fenômenos de quase morte trazem para nós a ideia de que quando o cérebro está parado por causa de um acidente durante uma anestesia, de uma cirurgia qualquer, a alma pode estar por aí afora reencontrando os seus amores, pode estar visitando outros domínios, outros cenários, revelando que fora o cérebro há vida, e que a vida, aliás, principal, é exatamente uma vida que não depende da biologia, do cérebro orgânico, como durante... Nós também temos experiências interessantes, não vamos abordar tudo hoje, sobre comunicações com pacientes em coma. Vejam só, a ideia também de terapia de vidas passadas, terapia regressiva, quando bem indicada, é uma ferramenta da psicologia, da psiquiatria, da psicoterapia, que envolve espiritualidade, hipnotismo e algumas coisas muito preciosas. Isso também nos dá uma ideia, porque se nós temos, aliás, já toda uma terapia que envolve as questões do encadeamento entre as vidas sucessivas, nós vamos tendo subsídios para nós confirmarmos a importância do tema, que é a palingenesia, as vidas sucessivas, as reencarnações. E a outra questão, que é uma experiência nossa já de muito tempo, uma ideia de uma medicina espírita, uma medicina da alma, na fronteira espiritualidade e medicina, quando atendendo casos de muito sofrimento, casos graves,
nós nos deparamos com as causas dos problemas médicos, tanto dos problemas médicos no grande cenário da medicina clínica, como o câncer, o infarto do miocárdio, as doenças neurológicas, como também no âmbito das doenças mentais, seja o drama das crianças com autismo, jovens também, seja o drama da dependência química, seja a esquizofrenia, a bipolaridade, vamos dizer assim, e especialmente, mas não só, por causa do volume de casos, a depressão, as ideias suicidas e também buscando uma outra pandemia, que são os distúrbios de humor, e que é, por exemplo, os distúrbios de ansiedade, ou são, e que tem a ver com uma boa parte do sofrimento da humanidade hoje. Lembrando que todas essas questões médicas são consequências de prejuízos, de contrariedades às leis de Deus e a uma série de erros cometidos por nós em vidas anteriores. Então, essa medicina